Bom, eu quero começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta, né? De vez em quando a gente começa os vídeos do canal aqui fazendo uma pergunta, né? E a pergunta que eu quero te fazer, inclusive, é para mim mesmo. Desde quando a gente normalizou que o Remo é um time pequeno? Desde quando? Desde quando a gente normalizou que o Remo tem que jogar uma Série B para se manter? Que o torcedor do Remo não pode sonhar com acesso para a Série A? Desde quando? Desde quando a gente se limitou a sonhar em ver esse clube na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando torneios internacionais? Porque se você chegar para mim e falar que é Bragantino, Paulista, né, que inclusive meteu uma goleada de 9-0 do nosso filho, Santo André, campeão da Copa do Brasil, Juventude, Criciúma. Se você me falar que esses times são maiores que o Remo, eu paro de comentar futebol. Eu paro. Eu paro. Não são maiores que o Remo. Não são. Porque esses clubes, todos esses que eu citei, não têm o poder de persuasão e principalmente o poder de atrair multidão como o Remo tem. Esses clubes nenhum tem. Mas por que que a gente, nos últimos anos, ficou nesse papo? Ah, não, vamos ficar na Série B. Porque se a gente for pra Série A, a gente vai perder, a gente vai apanhar lá de todo mundo. E daí? E daí? Todos esses times que eu citei, todos esses jogaram a Série A no período que o Remo não ficou na Série A. Você sabe por que boa parte desses times acabaram e outros não? Porque não tem torcida. O Remo tem. O Remo só não acabou nos últimos anos por causa de seu torcedor. Se não fosse o torcedor, o Remo teria acabado. E aí é uma reflexão que eu quero justamente não só fazer para você, mas para mim também. Porque um tempo desse atrás, eu também me limitei. Uma coisa é você ter o pé no chão, é você entender que o elenco do Remo não é um dos melhores da competição. Mas agora, a gente não pode brigar por acesso? A gente não pode chegar amanhã com 25 mil pessoas confirmadas no estádio Olímpico do Pará? 25 mil pessoas até hoje. Provavelmente teremos mais de 33 mil pessoas. Número mágico 33, né? Mas mais de 33 mil pessoas teremos, com certeza, no Estádio Olímpico do Pará amanhã. E provavelmente será o maior público até então do Estádio Olímpico. E quanto melhor o Remo tiver, mais público teremos. Porque o torcedor do Clube do Remo, ele é o maior do Norte. Ele é o maior do Norte, não tenha dúvidas disso. A torcida do Remo é a maior do Norte. Se bobear, a maior do Norte e Centro-Oeste. E se bobear, é a terceira ou quarta maior do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Se bobear. Eu não estou falando nenhuma besteira aqui não. Isso aqui é baseado em números. Isso aqui é baseado em dados. Sobre o Remo, nós tivemos um cara que fez muito mal em termos de grandeza para o Remo como presidente do clube. Pode ter feito bem na questão financeira. Isso aí é indiscutível. O Fábio Bentes, ele fez uma um trabalho muito bom na questão financeira. Querendo ou não, ele equilibrou as contas do clube. Querendo ou não, o Remo passou a ser um clube que pagava em dia com o Fábio, né? Só que o Fábio Bentes, ele apequenou muito o Remo. Muito. O Fábio Bentes, no momento em que ele teve a ascensão dele, em que ele teve a confiança dele, ele quis colocar na cabeça do torcedor que a gente tinha que se contentar com pouco, com quase nada. Só que esses dias agora eu parei um pouco para pensar e relembrar algumas coisas e eu vi. Por que eu fico pensando assim? Por que eu penso que o Remo não pode jogar uma Série A? Por quê? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Ah, porque não tem estrutura. E qual o problema do Remo jogar uma Série A, se estruturar lá? Pegar a grana da Série A e colocar o seu CT para funcionar? Modernizar o Bainão? Investir na base? Qual o problema disso? Por que a gente fica se limitando a isso?
Por que a gente fica com medo de jogar uma Série A, com medo de chegar numa Série A e botar a cara lá pra jogar a competição? Por quê? Então quer dizer, nós temos que fazer um campeonato pra ficar numa Série B? N, mas o primeiro objetivo é com 45 pontos. Se a gente for pensar nisso, a gente vai somar só isso. Nós precisamos de 64 pontos para o acesso. Nós já temos 9. Faltam, pelas minhas contas, 55 pontos, né? 55 pontos que faltam. Se amanhã o Remo vencer o Amazonas, esse número vai diminuir para 52. Se vencer o Vila, esse número vai diminuir para 49. Será que é tão difícil assim? A gente sabe, a missão não é fácil. A missão não é fácil na Série B. Temos que jogar contra 16 equipes, né? 19, diria. Porque nós temos que brigar com mais 3 ali no G4. Mas o Remo tem condições. A camisa do Remo é muito pesada. A camisa do Remo é muito pesada. E aí eu não vou pensar aqui que o clube do Remo pode ou não ter ali a condição, né, que manchou aqui, rapaziada, a tela. Mas será que eu não posso pensar? Eu não posso chegar aqui pra você e falar, olha, temos que brigar por uma Série A. Porque, gente, se a gente se acomodar, se a gente ficar com esse pensamento aí, os nossos jogadores vão se acomodar também, rapaziada. Os nossos jogadores vão chegar e vão se acomodar. A nossa diretoria vai se acomodar. Eles vão oferecer pouco e a gente vai se acomodar com pouco. Se você paga o seu sócio torcedor, se você paga o ingresso para ir para o estádio, você tem que cobrar o máximo desses caras. Você tem que cobrar o máximo desse clube. Pô, cara, é a possibilidade de você ver o seu time numa Série A, porra. Entre os 20 melhores times da competição. Hoje o Remo está entre os 40 melhores do Brasil. Mas ano que vem pode estar entre os 20 melhores do Brasil. E aí, eu vou ficar me limitando a isso? Eu vou ficar falando, não, você não tem que sonhar com acesso. Pensa primeiro nos 45 pontos. Ah, que se dane, cara. Para com isso. Bora parar pra pensar e raciocinar um pouquinho. Amanhã é jogo pra ganhar. Amanhã não tem negociação com outro resultado que não seja a vitória. O jogo de amanhã é pro Remo chegar e vencer. Teremos 2 clássicos e depois o jogo contra o Vila. A nossa tabela do mês de maio é a seguinte. Amazonas amanhã, no dia 3. Depois 2 clássicos contra o nosso filho, a Mucura. E nós temos obrigação de ser campeão. Até porque nós somos os pais deles. Nós somos o pai deles. Ou alguém que discorda disso? Se você quiser, eu trago os números aqui do clássico. Se você quiser. Ah, mas título... Que título? Nós estamos falando de clássico, de confronto direto. Não seja idiota, não. Não seja imbecil, não. Não seja burro, não. Eu não tô falando com nenhum paspalho aqui, não, pô. Se for título, a gente discute. Agora, questão de clássico, confronto direto, é óbvio que o Remo é pai do Paysandu, é óbvio. É óbvio. Todos os números comprovam isso. Então vamos lá. Então vamos enfrentar o nosso filho. Obrigação de ser campeão. Depois enfrentaremos o Vila Nova em casa. Mais obrigação de ganhar pelo menos 6 pontos. Depois enfrentamos o Goianiense lá em Goiânia. 1 ponto, pontinho dá pra beliscar lá, não dá não? E depois enfrentamos o Volta Redonda, que tá na zona de rebaixamento, também em casa. De 12 pontos, dá pra ganhar 10. De 12 pontos, dá pra ganhar 10. Não dá não? Além do título, claro, do futebol paraense, não dá pra ganhar 10 pontos de 12 pontos? Eu tô errado? Tô falando alguma merda aqui, pelo que o Remo já mostrou no campeonato? Esses caras podem jogar muito mais do que isso, rapaziada. O Pedro Rocha tá voando. O Janderson jogando muito. O Jadson tem que ser cobrado um pouco mais. Soltar um pouco mais a bola. O moleque tem qualidade, bom de bola. O Pavani, voltando a ser aquele Pavani da Série C que a gente viu, que a gente falou, ó. O Pavani tem que jogar, porque o Pavani é bom de bola. A nossa zaga é uma boa zaga.
O lateral direito do Remo se encontrou, o Marcelinho. A esquerda ainda tem uma incógnita ainda, o lateral esquerdo, que é o Rodrigues, que o Sávio não consegue jogar ali, e aí a gente tem que ir no mercado atrás de um lateral. Depois também no mercado atrás de um centroavante. Mas é isso. É isso. Se somar 32 pontos nesse primeiro turno, no próximo turno somar mais 32 pontos, é classificação para a Série A. Vai estar na Série A do ano que vem. Vai subir de divisão. Agora, se você chegar e ficar com um papinho de que é 45 pontos, eu tô feliz. Eu não tô feliz não, pô. Vocês acham que eu vou vir aqui romantizar 45 pontos, permanência em Série B? Desculpa, isso é muito pouco. Eu falei isso no início, depois eu fiquei meio receoso com os problemas internos que ainda existem. Ainda existem. Mas agora, irmão, agora nós temos que cobrar, torcer, cobrar esses caras. A gente quer mais desempenho deles, a gente quer mais vitórias. Eu tô me acostumando aqui em ganhar na Série B, em casa. E esse é um costume que tem que ser do torcedor do Remo, em geral. Tem time aí que não sabe nem o que é ganhar na competição. A gente já venceu 2 jogos em casa. Estamos 100%, amanhã é mais um jogo pra gente ganhar de novo. E eu não tô sendo soberbo aqui não, cara. Eu tô exigindo o que esses caras têm que entregar. Eles têm que entregar a vitória dentro de casa. E roubar pontos fora. Se não vencer, mas pelo menos empatar. Que aí você inibe o adversário que tá jogando fora de somar 3 pontos. É isso. Agora, como eu disse pra vocês, não podemos nos limitar. Nós não podemos pensar que o Remo é pequeno, porque o Remo não é pequeno. O Remo é grande. Um clube que tem a força que o Remo tem, irmão, nunca pode ser chamado de pequeno. Só o leigo fala que o Remo é pequeno. Só um cara burro, analfabeto, futebolista, que não entende bosta nenhuma de futebol, que não sabe nada do que tá falando, que fala merda por trás de merda, vai falar que o Remo é menor que a Tuna ou que o Remo é pequeno. Vai ter que ser muito imbecil, muito imbecil. Desculpa aqui o xingamento, mas você merece. Você que fala isso merece, cara, você merece. Aliás, você não merecia nem ser levado em consideração. Porque você não tá falando coisa baseada em grandeza de futebol. Ah, pra você que acha que grandeza só é título, não é. Grandeza é muito mais do que título. E claro, isso é título de expressão, né? Porque título de divisão de acesso, título de torneio extinto, sinceramente, pra mim não pesa nada. Agora sim, já falei os títulos que pesam, né? Então é isso, tá, rapaziada? Deixa aí nos comentários, quero muito saber sua opinião. Você vai se contentar com 45 pontos? Eu quero muito mais que isso. Mas eu quero saber sua opinião sobre isso. Até o próximo vídeo. Tchau.